Caloroso, boa noite a todos, a nós, os encarnados aqui, os desencarnados também, os nossos irmãos, os internautas, né? Boa noite e que a paz de Jesus esteja no coração de todos. Que nós possamos contribuir com a elevação do ambiente, espiritual do ambiente, para que os espíritos bondosos nos auxiliem a todos e me auxiliem também a dar o recado da noite. O argueiro e a trave no olho. Jesus diz assim: por que vedes um argueiro no olho do vosso irmão, vós que tendes uma trave no vosso olho? Jesus, naquela época, era muito comum os fariseus, né? Assim como todos sempre, né? Até na nossa atualidade, é muito comum, é um dos defeitos da humanidade, é o de falar mal dos outros, né? E apontar o mal dos outros. Isso era muito comum. Naquela época de Jesus, isso já acontecia, né? Era muito comum. Então, o que significa o argueiro? O argueiro é um cisco. E a trave, o próprio nome já diz, trave, uma travessa. O sujeito tem uma travessa, uma tora, uma trave no olho, e ele quer enxergar o argueiro no olho do irmão. Ou seja, ele tem um mundo de pecados, um mundo de defeitos. Tem só aparência, né? Naquela época, os hipócritas, né? Só a aparência. Mas ele ainda quer apontar o erro, a falha do outro, né? Então, esse é um dos defeitos da nossa humanidade. Nós todos temos uma inclinação a enxergar, destacar coisas negativas. Até mesmo, às vezes, quando passam lá na minha casa, os próprios religiosos falam assim: Paulo, você está vendo que o mundo está piorando? Não, eu não acho que o mundo está piorando, o mundo está melhorando. Deus não fez nada para piorar. Tudo que Deus fez é para dar no bom, no bem. Nada para piorar. Mas está tendo tantas mortandades, eles dizem. Mas só que as pessoas, eles mesmos, os próprios religiosos, acabam não vendo o quanto de coisas boas tem. Mas destacam o outro lado. Olha só, os próprios religiosos, né? Quanta mortandade. E não veem, tem vacinas salvadoras, tem a medicina, tem campanhas fraternais, mesmo o Evangelho de Jesus, com o passar do tempo, ele se torna cada vez mais forte, mais no coração das pessoas. É lógico que a humanidade vai crescendo e os problemas vão aumentando, de acordo com a população, porque lá no livro de Gênesis, quando Caim matou Abel, tinha Adão, Eva, Abel e Caim. Ele matou 1/4 da humanidade. Olha só, 1/4 da humanidade ele matou. Que guerra que mata 1/4 da humanidade. Mas as pessoas destacam como se fosse agora tivesse muito mais mortandades, muito mais problemas. Mas não, a população vai crescendo. Então, é um dos defeitos nossos. E principalmente quando a gente vai falar, quando falam de alguém que a gente são os nossos desafetos, né? Que a gente não gosta, não vai muito com a cara, que a gente não gosta muito, né?
que a gente tem as nossas dificuldades de relação. Quem não tem um cunhado, uma cunhada, um sogro, uma sogra, né? Uns parentes, né? Quem não tem, né? E quando falam mal das pessoas, a gente começa a colocar lenha na fogueira. Então, quando a gente liga a televisão, o que a gente vê? Vê o que a gente gosta de ver. Não tem coisa boa na televisão. Por quê? Porque se tiver coisa boa, não dá ibope. Então, ainda eles estão em cima daquilo que a gente mais gosta, né, de ver. Né? Então, gente, esse é um dos nossos defeitos. De ver, destacar o mal. E eu estou com esse óculos aqui, que eu uso dois. Fui pegar aqui o outro, não está. Eu estou enxergando muito mal aqui. Então, a crítica destrutiva. Quando a gente fala que uma coisa se alastra rapidamente, a gente fala corre mais do que notícia ruim, não é? Porque notícia ruim, ela vai se alastrando, um passa para o outro passa para o outro. Fake news, nossa, como que aumenta, né? Uma pessoa pega uma notícia falsa e, olha, você tem que passar para 5, tá? E a outra 5 passa para mais 5, as outras 25 passa para mais 125 e assim vai, né? Porque a gente não percebeu. Então, o sujeito chegou para Sócrates assim, afoito, mestre, eu preciso falar-lhe uma coisa. E ele ia falar de uma pessoa. Aí, Sócrates fala assim, calma, você já passou pelos 3 crivos? Que 3 crivos? Primeiro, vamos ver se aquilo que você vai dizer é verdade. É verdade o que você vai dizer? Você tem certeza? Falaram para mim. Espera um pouquinho, falaram para você, mas então, vamos ver se passa pelo segundo crivo, o crivo da bondade. E ele estava doido de falar uma notícia, não era muito boa, né? É bom aquilo que você vai me falar? Não, bom não é. É até ruim. Bom, então vamos ver se passa pelo terceiro crivo, o crivo da utilidade. É útil o que você vem falar? Para que serve? É útil? Não é útil. Então vamos fazer o seguinte, esquece aquilo que você ia me falar, né? Deixemos para lá isso aí. Não interessa. Então, quando a gente vai passar uma notícia para frente, às vezes a gente não analisa. E a semana passada eu recebi um fake news, né? Aí eu fui dar uma olhada, era fake news. A pessoa não sabia, né? E aí ela já estava recomendando passar para mais pessoas. Então, é assim, a gente olha para uma coisa e destaca um negativo. Tudo tem um lado bom. Eu já fiz uma brincadeira aqui de que tudo no universo coopera a nosso favor, mas a gente destaca as coisas negativas. O lado ruim. Então, o egoísmo, Deus utiliza o egoísmo a nosso favor. Nós vamos na escola estudar, aprender, pensando em nós. Damos um duro na vida, né? Pensando em nós. O egoísmo nos ajudando, porque o trabalho é a lei do progresso. Então, a dor e o sofrimento não é problema, é solução do problema. A gente tem que chegar ao lado. O que é que essa dor está querendo me ensinar? Olhar o lado, né? O lado bom das coisas. Né? Porque tudo nos ajuda. Eu trouxe uma brincadeirinha aqui, não sei se vai dar tempo de falar, eu comecei, é 8h15, 8h30 que eu falo, eu não estou lembrado mais. Eu trouxe uma brincadeirinha só para... Então, alguém ainda não tem o livro do Evangelho aí? Eu já andei perguntando se alguém tem o Evangelho aí e já distribuí um Evangelho porque ele tem muita luz, gente.
tá bom? Ele tem muita luz, então vocês vão ver muita energia sair desse livro aí, tá bom? Então, vocês procurem aproveitar, principalmente esse bem-aventurados misericordiosos é que nós estamos falando agora. Então, a gente, sem misericórdia, a gente vai falando das pessoas. O sujeito estava fazendo uma conferência, e aí ele foi para fazer uma conferência, ele colocou em cima de uma mesa uma toalha muito bonita, branca, branquíssima, e sobre a mesa ele colocou umas pérolas, umas joias, e também ele colocou o livro sagrado, texto bíblico, ele colocou uma luz faiscante, ele colocou flores sobre a mesa. Aí ele tirou de uma sacola um frasco contendo uma lagartixa e perguntou: o que é que vocês estão vendo? Ah, um bicho feio, uma lagartixa, tal. E todo mundo destacou o quê? Ninguém, parece que eles não prestaram atenção na toalha, na flor. Mas o que chamou a atenção, o que mais chamou a atenção, foi a lagartixa. Um bicho feio. A luz faiscante, as joias, as pérolas, as flores, não valeu tanto. Então, às vezes, a gente tem uma vida muito boa, né? A gente foi legal com todo mundo, mas chega um dia que a gente pisa na bola. E aí essa pisada na bola vai ser vista, vai ser anotada, né? Então, às vezes você ajuda uma pessoa, tal, e uma hora você não ajuda, ou sei lá, acontece uma coisa e você parou de ajudar, a pessoa fica com raiva, né? Então, tudo aquilo que você fez não valeu nada. Para a pessoa, pelo menos, não valeu nada, né? Então, é mais ou menos isso aí, a gente destacar, ter mais queda para o lado negativo. Ou como dizeis ao vosso irmão, deixai-me tirar o argueiro do vosso olho, vós que tendes uma trave no vosso. E ele diz: hipócritas, tirai primeiramente a trave do vosso olho, e depois vereis como podereis tirar o argueiro do olho do vosso irmão. Jesus está nos recomendando a reforma íntima, a nos melhorarmos interiormente. E quando nós nos melhorarmos interiormente, tivermos dentro de nós só bondade, aí a nossa visão será outra, de como é que a gente vai falar da pessoa. Então, se você estiver tomando uma xícara de café, alguém te dá um esbarrão, e você derruba o café. Por que você derrubou o café? Porque a pessoa esbarrou em mim. Não. Você caiu o café porque tinha café dentro da xícara. Se tivesse chá, teria caído o chá. E quando alguém nos dá um esbarrão da ignorância, da maldade, o que é que sai do nosso coração? Quando a gente olha, o que a gente vê? Os olhos são a janela da alma, né? É dali que se a gente tiver um coração limpo, higienizado, nós vamos ver com mais beleza todas as coisas. A gente vai ver o lado bom, bonito das coisas, né? Então Jesus nos recomenda isso, a reforma íntima, a melhora interior. Então, a gente tem, para a gente se melhorar, a gente tem que se conhecer. Sócrates diz assim: conhece-te a ti mesmo. Porque se a gente não se conhece, a gente não sabe que a gente tem essas coisas, como é que a gente vai mudar? Porque tem pessoas que nem percebem o que ela tem de defeito. Ela não percebe, ela vê o dos outros, mas dela, ela não percebe. Então, se a gente quer mudar alguma coisa em nós, a gente tem que saber o que a gente tem que conhecer.
conhece-te a ti mesmo. E aí temos uma mensagem aqui que diz que se a maioria de nós permanece ignorante de nós mesmos, é porque o autoconhecimento é doloroso e preferimos os prazeres da ilusão. Então a gente às vezes prefere ficar na ilusão a vida toda. Então a vida passa pela gente e a gente passa a vida iludido. A gente está sempre... Tem as brincadeiras que eu faço de mágica, né? Que os mágicos chamam de misdirection, falsa direção. A gente vive a vida toda olhando para o lado errado. Para o lado dos bens perecíveis da alma, esquece dos bens imperecíveis da alma, que esses são os que a gente deve dar atenção. Mas a gente olha mais para o outro lado, para os prazeres, né? Para a ilusão, para as ilusões, né? E aí, o Emmanuel, ele diz assim: desatulhemos o santuário íntimo, ocupado por inutilidades e ilusões, e a luz divina penetrar-nos-á o coração, determinando novas atitudes à vida consciencial. Então, nós temos que, hipócritas, tirar primeiro a trave do vosso olho, né? A travessa daquilo que a gente está enxergando, através que é a janela do nosso coração. Tirar as tranqueiras, a mágoa, o ódio, o apego, os vícios, os abusos, os excessos. E aí a gente vai tendo um coração mais higienizado e saberemos ver com mais clareza as coisas. E aí uma pessoa, ela olhava para o quintal do vizinho e a vizinha estendendo a roupa, ele dizia: mas essa vizinha, ela não sabe lavar a roupa. Ela está sempre pendurando a roupa mal lavada no varal. Alguém precisaria ensinar essa mulher a lavar roupa. Olha lá outro dia, né? Outro dia. Pendurando a roupa suja outra vez. Passou um dia e ele falou: nossa, agora ela caprichou. Hoje, alguém deve ter ensinado ela a lavar roupa. E a mulher dele disse: não, meu bem, hoje eu lavei a vidraça da nossa casa. E aí, se a gente lavar, higienizar o vidro, a vidraça do nosso coração, tirar a trave do nosso olho, nós vamos começar a enxergar tudo mais bonito. Porque os olhos são a janela da alma, então a gente vai falar, não é que a gente não deve falar, tem que saber como nós vamos falar. Por quê? Porque às vezes é necessário falar, né? Jesus combateu o tempo todo a hipocrisia. Ele combatia. Então mas Jesus tinha autoridade moral, ele tinha o coração. Então, senhora, minha senhora, a sua filha está namorando um sujeito, né? Toma cuidado, aquele sujeito é assim, assado, tal, né? Então, a gente não vai constranger a pessoa, a gente não vai diminuir, magoar a pessoa, a gente vai falar, né, uma coisa bem construtiva, né? O sujeito, ele assinou lá porque o amigo falou que estava precisando de uma assinatura, de alguém para ser avalista e tal. Ele assinou e ele não conhecia direito a pessoa. Então, ele assinou e perdeu, né? A casa que ele tinha, né? Quer dizer, foi para leilão. Ah, se tivessem me falado, pelo menos se alguém tivesse me alertado, então às vezes é necessário, não é? Mas é necessário para a gente
tirar a trave do olho. Até mesmo o Gandhi, certa vez, uma senhora procurou o Gandhi dizendo: mestre, eu vim trazer meu filho aqui para o senhor falar para ele parar de comer açúcar. E o Gandhi diz assim: me traz então ele daqui 2 semanas. E dali 2 semanas vem a senhora lá com a criança e ele fala assim: meu filho, para de comer açúcar. Sua mãe quer que você pare de comer açúcar. E ela diz assim: mas é só isso? Ele falou assim: mas o senhor não poderia ter falado há 2 semanas atrás? Minha senhora, 2 semanas atrás eu também comia açúcar. Então ele foi, né, tirar aquilo que estava atrapalhando ele falar, né? Até mesmo eu lembro do meu irmão que fumou até agora, tantos anos, ele começou com 18 anos, que era um charme fumar. E aí o filho dele falou: pai, quando é que eu vou poder fumar igual ao senhor? Meu irmão disse que parou de fumar na hora. Parou de fumar. Para que o filho não fumasse. Né? Então, porque depois que um homem prudente, ele pensa em tudo que fala, mas não fala tudo que pensa. Porque depois que sai da boca, não tem como voltar para trás mais. O sujeito acusou o vizinho, fez uma acusação lá do vizinho, o vizinho foi condenado, e depois descobriu que ele era inocente. E aí o juiz manda chamar o sujeito, o acusador, e manda escrever numa folha toda a calúnia que ele fez do vizinho. E picar em papel, em picadinhos mesmo de papel. Fosse embora jogando pelo caminho. E no outro dia o juiz manda o sujeito vir, se apresentar, trazendo os papeizinhos. E não é possível. Eu trouxe uma brincadeira aqui, que eu tenho 3 ali que vão me fiscalizar, mas eu vou preferir fazer ali. Deixa eu ver. Deixa eu pegar aqui. Aqui assim, bem aqui nesse ponto aqui para pegar assim. Então, depois que sai da boca, não tem como a gente voltar para trás mais, certo? Bom, gente, dá para ver que o que sai da boca depois fica difícil, né? De retornar, né? Então o sujeito não conseguiu trazer os papeizinhos de volta. Por quê? Não é possível. Então, tem que ver os crivos, né? Saber se é verdade, se não é verdade. Peguei uma pigarra aqui. Também depois de tudo isso que saiu daí lá, né? Então, gente, é mais para ilustrar, né? Para saber que depois que sai da boca,
Não tem. Você, depois que você deu a martelada, o prego furou lá, você pode tirar o prego, mas a marca está lá. Né? Então, é necessário a gente higienizar, porque só vai sair da boca aquilo que o café, né? Caiu a xícara, caiu o café, porque tinha café na xícara, né? Se tivesse chá, teria caído o chá. E se alguém nos dá um esbarrão, né, da maldade, da ignorância, será que sai dentro da gente o quê? Um palavrão? Né? E todos nós temos coisas, né, dentro de nós. Então, nós temos o outro lado que diz assim: se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Jesus, diz uma lenda que Jesus caminhava com seus discípulos nas cercanias de Jerusalém ali, e tinha um cachorrinho morto há algum tempo, em estado de decomposição e mal cheiroso. Aí os discípulos passavam fazendo piadinha, falando do mau cheiro, e quando Jesus passa, ele olha assim e diz assim: que dentes lindos tem esse animal? Os olhos de amor, né? Porque quando a gente tirar as tranqueiras, a gente vai ter o que dentro de nós? Amor. Os olhos de amor foram lá e destacaram uma coisa bonita para falar. Uma coisa. A mãe do presidiário diz assim: mas o meu filho é bom. Os olhos de amor. A minha mãe chamava eu de bonitão, falava que eu era bonitão, né? Minha esposa me chama de lindo, mas eu não vou levar lá no oftalmologista, né? Ela vai falar, foi com isso, tal, né? Então, por quê? Quem ama o feio, bonito lhe parece, não é? Todo mundo conhece a história da mãe coruja, né? A coruja fazendo as pazes com a dona águia. Então você não mexe no que é meu e eu não mexo no que é seu, dizia a dona coruja. E você não vai mexer com os meus filhotinhos, hein? E como eu vou conhecer seus filhotinhos? Ah, meus filhotinhos são as coisas mais lindas da natureza. Os meus são maravilhosos. E os olhos de amor, aqueles olhos de amor. Por isso que fala mãe coruja, avó coruja, tia coruja, né? Porque a criança, né? Quem, né? E aí, os olhos de amor da dona coruja enfeitou os seus filhotes. E a dona águia, sobrevoando a floresta, viu um ninho carregado, para ela, né? Que não tinha aquele amor, viu um ninho carregadinho de filhotinhos feios que dava dó. E tragédia, né? Ela não reconheceu que eram os filhos da dona coruja. Esses não podem ser os filhos da dona coruja, né? São muito feios, né? Então, essa é a história da dona coruja. O amor, ele mostra pra gente as coisas bonitas, né? Quem ama o feio, bonito lhe parece, né? Então, gente, eu sei que já estou com o meu tempo meio esgotado. Eu gostaria de contar uma historiazinha. Um príncipe querendo arrumar uma companheira, ele anuncia ele manda anunciar que se apresentassem as pretendentes. Foi esse o anúncio. E no palácio tinha uma senhora que trabalhava ali, uma trabalhadora do palácio, uma serviçal, que a filha dela amava o príncipe de paixão. E aí ela falou para a filha. E a filha de pronto falou, mãe, eu vou. Mas filha, nós somos pobres, lá vai estar as maiores beldades, né? Mas mamãe, ele não fez restrição nenhuma, eu vou, porque olha mãe,
Vai ser um dia muito feliz para mim, eu estar lá perto do príncipe. E ela foi no dia marcado. E o príncipe mandou que se posicionasse, ele foi distribuindo vasos com uma semente para cada uma das pretendentes, das moças que ali estavam. Todas elas ganharam um vaso para plantar a sementezinha, e ele disse que aquela que trouxesse a flor mais bonita seria a sua escolhida. E todas foram com um determinado tempo. E a mocinha também foi para a casa dela, com o seu frasco, com seu vaso e a sementezinha, plantou, e colocou todos os ingredientes necessários e regava todos os dias, rezando fervorosamente. Meu Deus, faça com que nasça uma planta que me dê uma flor tão linda quanto o amor que eu tenho pelo príncipe, porque ela amava o príncipe secretamente, né? Se acontecer de ter aqui nesse vaso uma flor tão linda quanto o amor que eu tenho pelo príncipe, ele vai me escolher. E todos os dias ela rezava. E o tempo passou, não nasceu planta nenhuma no vaso da jovem. Estava perdida, a mãe já tinha, como os médicos fazem, né, na hora que a pessoa não tem mais chance, dá aquela notícia, né, desesperançando a pobre jovem. Mas todas deveriam voltar para se apresentarem. E ela não tinha nada no vaso. Está perdida mesmo. Mas eu vou, mamãe. Vai ser um dia muito feliz eu estar perto do príncipe mais uma vez. Eu vou me sentir muito feliz. E foi. No dia, estavam todas lá posicionadas e o príncipe foi passando assim, estancou em frente da jovem. E para a surpresa de todas, ele a escolheu. Por quê? Ele explicou: eu distribuí para todas vocês sementes estéreis. Não era para nascer nada. Não era para nascer planta e muito menos flor. Mas lá estavam todas as farsantes, menos uma, que trouxe no vaso do coração a flor que ele reconhecia como sendo a mais bela, a flor da pureza, a flor do amor, da sinceridade, da honestidade. Então, gente, eu trouxe uma brincadeira aqui. Eu gostaria de pedir para que duas pessoas viessem me ajudar. Alguém gostaria de vir me ajudar? Mas antes, porém, eu gostaria de dizer, alguém aí que veio depois não tem o Evangelho segundo o Espiritismo, eu tenho aqui para oferecer. Ou o Livro dos Espíritos, todos têm. Então, por favor, alguma pessoa. Opa! Você é uma e a... Vem? Quem mais vem? Ah, não, então vem outra pessoa, eu sei. Segura aqui. Isso. Tá tudo legal aqui? Ah, você, por favor. Eu só quero dizer que... fica aqui do lado aqui. Que quero dizer que todo mundo ouviu falar das bodas de Caná. Bodas de Caná, a gente não sabe quem que era o noivo, quem que era a noiva. Jesus conta das bodas de Caná e ninguém sabe quem que era o noivo. E vamos dizer que esse príncipe aí seja Jesus. Né? O príncipe escolhendo pretendentes. E a noiva somos todos nós, a humanidade.
Se Jesus estivesse aqui pedindo para que a gente apresentasse as flores, que flor será que a gente apresentaria para Jesus? Né? Que a gente ia tirar do vaso do nosso coração. Então, aqui não tem água, nós temos as virtudes. Temos o amor, a sinceridade, a honestidade, a paciência, a compreensão, a tolerância. Então vamos regar a flor para oferecer a Jesus. Isso. Olha só. Então, que flor que nós vamos oferecer para Jesus quando Ele estiver se apresentando, que a gente estiver se apresentando? O que é que nós vamos